Dia 11 de março. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Números 15, 17, 16, 40, Marcos 15, 1, 47, Salmo 54, 1, 7, Provérbios 11, 5, 6. Números 15, 17, 16, 40. Números 15, 17 e 21. Versículo 17. O Senhor disse a Moisés. Versículo 18. Diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra para a qual os levo. Versículo 19. E comerem do pão da terra, apresentem uma porção como oferta ao Senhor. Versículo 20. Ofereçam um bolo feito das primícias da sua colheita. Versículo 21. Vocês apresentarão ao Senhor uma oferta das primícias da sua colheita durante todas as gerações. Números 15, 22, 31. Versículo 22. Se vocês pecarem sem intenção, não cumprindo todos estes mandamentos que o Senhor deu a Moisés. Versículo 23. Tudo que o Senhor ordenou por meio de Moisés, desde o dia em que ele deu os mandamentos em diante. Versículo 24. E se a comunidade pecar sem intenção, toda a comunidade apresentará um novilho como holocausto de aroma agradável ao Senhor, junto com a sua oferta de cereal e de bebida, e um bode como oferta pelo pecado. Versículo 25. O sacerdote fará propiciação por toda a comunidade de Israel, e eles serão perdoados, pois foi um erro não intencional. Versículo 26. Toda a comunidade de Israel e os estrangeiros que vivem entre vocês serão perdoados, pois todo o povo pecou sem intencionalidade. Versículo 27. Se uma pessoa pecar sem intenção, trará uma cabra de um ano como oferta pelo pecado. Versículo 28. O sacerdote fará propiciação perante o Senhor por ela, e ela será perdoada. Versículo 29. Tanto para o israelita de nascimento como para o estrangeiro residente, haverá uma mesma lei para quem pecar sem intencionalidade. Versículo 30. Mas a pessoa que pecar intencionalmente, seja nativa ou estrangeira, blasfema contra o Senhor e será eliminada do meio do povo. Versículo 31. Por ter desprezado a palavra do Senhor e quebrado seu mandamento, ela será totalmente eliminada. A sua culpa permanecerá sobre ela. Números 15, 32, 36. Versículo 32. Enquanto os israelitas estavam no deserto, encontraram um homem apanhando lenha no dia de sábado. Versículo 33. Os que o encontraram apanhando lenha o levaram a Moisés, Arão e toda a comunidade. Versículo 34. Eles o colocaram sob custódia, porque não estava claro o que deveria ser feito com ele. Versículo 35. Então o Senhor disse a Moisés: o homem deve ser morto. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Versículo 36. Assim, toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, como o Senhor ordenara a Moisés. Números 15, 37, 41. Versículo 37. O Senhor disse a Moisés. Versículo 38. Diga aos israelitas que façam borlas nas bordas das suas vestes durante todas as gerações, e que coloquem um cordão azul em cada borla. Versículo 39. Quando olharem para a borla, lembrarão de todos os mandamentos do Senhor e os obedecerão, e não seguirão os desejos do seu coração ou dos seus olhos, que os levariam à infidelidade. Versículo 40. Assim, vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e serão santos para o seu Deus. Versículo 41. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei do Egito para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Números 16, 1, 40. Versículo 1. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filho de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. Versículo 2. Eles se insurgiram contra Moisés, junto com 250 líderes de Israel, homens de renome. Versículo 3. Reuniram-se contra Moisés e Arão e disseram: basta, todos na comunidade são santos, e o Senhor está com eles, porque vocês se elevam acima da Assembleia do Senhor. Versículo 4. Quando Moisés ouviu isso, prostrou-se com o rosto em terra. Versículo 5. Depois disse a Corá e aos seus seguidores: pela manhã, o Senhor mostrará quem pertence a ele e quem é santo. Ele fará aproximar dele aquele que ele escolher. Versículo 6. Façam o seguinte: Corá e seus seguidores, peguem incensários. Versículo 7. Coloquem fogo neles e ponham incenso amanhã perante o Senhor. O homem que o Senhor escolher será o santo. Vocês, levitas, estão indo longe demais. Versículo 8. Moisés disse ainda a Corá: ouçam, levitas. Versículo 9. Será pouco para vocês que o Deus de Israel os tenha separado da comunidade de Israel e os tenha trazido para perto dele para servirem no tabernáculo do Senhor e ministrarem à comunidade. Versículo 10. Ele permitiu que vocês se aproximassem, a você e a todos os seus irmãos levitas, mas agora vocês querem um sacerdócio também? Versículo 11. Por isso, você e todos os seus seguidores estão se unindo contra o Senhor. Quem é Arão para que vocês murmurem contra ele? Versículo 12. Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filho de Eliabe, mas eles disseram: não iremos. Versículo 13. Não é suficiente que você nos tenha tirado de uma terra onde manam leite e mel para nos matar no deserto. Agora você também quer se fazer governante sobre nós? Versículo 14. Você não nos trouxe para uma terra que mana leite e mel, nem nos deu herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos destes homens? Não iremos. Versículo 15. Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor: não aceites a oferta deles. Não tomei deles nem um único jumento, nem prejudiquei nenhum deles. Versículo 16. Moisés disse a Corá: você e todos os seus seguidores apresentem-se amanhã perante o Senhor.
você, eles e Arão. Versículo 17. Cada um pegue o seu incensário, ponha incenso nele e apresente perante o Senhor. São 250 incensários. Você e Arão também apresentem os seus. Versículo 18. Cada um pegou o seu incensário, colocou fogo nele e pôs incenso, e ficaram à entrada da tenda do encontro com Moisés e Arão. Versículo 19. Corá reuniu toda a comunidade contra eles à entrada da tenda. Então a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. Versículo 20. O Senhor disse a Moisés e a Arão. Versículo 21. Afastem-se desta comunidade, para que eu a consuma num instante. Versículo 22. Eles, porém, se prostraram com o rosto em terra e reclamaram: Ó Deus, Deus dos espíritos de toda a humanidade, acaso irás destruir toda a comunidade por causa do pecado de um só homem? Versículo 23. O Senhor respondeu a Moisés. Versículo 24. Diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Versículo 25. Moisés levantou-se e foi até Datã e Abirão, e os líderes de Israel o seguiram. Versículo 26. Ele advertiu a comunidade: afastem-se das tendas desses homens ímpios. Não toquem em nada que lhes pertence, para que não sejam destruídos por causa dos pecados deles. Versículo 27. Eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e ficaram de pé à entrada das suas tendas, com suas mulheres, filhos e crianças. Versículo 28. Então Moisés disse: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas estas coisas, que não agi por minha própria conta. Versículo 29. Se esses homens morrerem como morrem todos os homens, sofrendo a sorte comum da humanidade, então o Senhor não me enviou. Versículo 30. Mas se o Senhor fizer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo que lhes pertence, e eles descerem vivos à sepultura, então vocês saberão que esses homens desprezaram o Senhor. Versículo 31. Assim que ele terminou de falar, o chão debaixo dele se partiu. Versículo 32. E a terra abriu a sua boca e os engoliu, junto com suas famílias, todos os seguidores de Corá e todos os seus bens. Versículo 33. Eles desceram vivos à sepultura, com tudo o que possuíam, e a terra os cobriu. Assim, pereceram do meio da assembleia. Versículo 34. Todos os israelitas que estavam ao redor fugiram ao ouvirem os seus gritos, dizendo: a terra vai nos engolir também. Versículo 35. Então saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Versículo 36. O Senhor disse a Moisés. Versículo 37. Diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que recolha os incensários do meio das chamas e espalhe o fogo, pois os incensários são santos. Versículo 38. Os incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida serão batidos em chapas para revestir o altar, pois foram apresentados perante o Senhor e se tornaram santos. Eles servirão de sinal para os israelitas. Versículo 39. Eleazar, o sacerdote, recolheu os incensários de bronze e os fez bater em chapas para revestir o altar. Versículo 40. Conforme o Senhor lhe ordenara por meio de Moisés. Isso seria uma lembrança para os israelitas de que nenhum estranho, que não fosse descendente de Arão, deveria se aproximar para queimar incenso perante o Senhor, para não sofrer o mesmo destino de Corá e seus seguidores. Marcos 15, 47. Marcos 15, 15. Versículo 1. Logo de manhã, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio, chegaram a uma decisão. Levaram Jesus amarrado a Pilatos. Versículo 2. Pilatos lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu dizes. Versículo 3. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Versículo 4. Pilatos tornou a perguntar: você não vai responder? Veja quantas acusações estão fazendo contra você. Versículo 5. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou impressionado. Versículo 6. Por ocasião da festa, Pilatos costumava soltar um prisioneiro, conforme o povo pedisse. Versículo 7. Havia um homem chamado Barrabás, preso com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma revolta. Versículo 8. A multidão chegou e pediu a Pilatos que fizesse como sempre fazia. Versículo 9. Ele perguntou: vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Versículo 10. Pois percebeu que os chefes dos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Versículo 11. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos soltasse Barrabás. Versículo 12. Pilatos perguntou: então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Versículo 13. Eles gritaram: crucifica-o. Versículo 14. Pilatos perguntou: por quê? Que crime ele cometeu? Mas eles gritaram ainda mais: crucifica-o. Versículo 15. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Marcos 15, 16, 32. Versículo 16. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, chamado Pretório, e reuniram toda a tropa. Versículo 17. Vestiram-no com um manto de púrpura, fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. Versículo 18. Então começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus. Versículo 19. Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele, ajoelhando-se, o adoravam. Versículo 20. Depois de zombarem dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e o vestiram com suas próprias roupas.
Então levaram para crucificá-lo. Versículo 21. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz de Jesus. Versículo 22. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Versículo 23. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. Versículo 24. Então o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber o que cada um levaria. Versículo 25. Era 9 horas da manhã quando o crucificaram. Versículo 26. A acusação escrita contra ele era: o rei dos judeus. Versículo 27. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Versículo 28. Versículo omitido em alguns manuscritos. Versículo 29. Os se passavam e insultavam, balançando a cabeça e dizendo: ah, você que destrói o templo e o reconstrói em 3 dias. Versículo 30. Salve-se a si mesmo. Desça da cruz. Versículo 31. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam entre si. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Versículo 32. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Marcos 15, 33 e 41. Versículo 33. Ao meio-dia, trevas cobriram toda a terra até às 3 horas da tarde. Versículo 34. Às 3 horas, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani. Que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Versículo 35. Alguns dos que estavam perto ouviram e disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Versículo 36. Alguém correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e a ofereceu a Jesus para beber. E disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo. Versículo 37. Então Jesus deu um alto brado e expirou. Versículo 38. O véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Versículo 39. Quando o centurião que estava diante de Jesus ouviu o brado e viu como ele morreu, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Versículo 40. Algumas mulheres observavam de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. Versículo 41. Na Galiléia, elas o seguiam e o serviam. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele a Jerusalém também estavam ali. Marcos 15, 42 e 47. Versículo 42. Era o dia da preparação, véspera do sábado, ao cair da tarde. Versículo 43. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Versículo 44. Pilatos ficou surpreso ao saber que Jesus já tinha morrido. Chamou o centurião e perguntou se ele já estava morto. Versículo 45. Informado pelo centurião, Pilatos concedeu o corpo a José. Versículo 46. José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu o lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois, rolou uma pedra contra a entrada do sepulcro. Versículo 47. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi colocado. Salmo 54, 1, 7. Versículo 1. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, defende-me pelo teu poder. Versículo 2. Ouve a minha oração, ó Deus, dá ouvidos às palavras da minha boca. Versículo 3. Estranhos se levantam contra mim, violentos buscam a minha vida. Eles não levam Deus em conta. Versículo 4. Mas Deus é o meu auxílio. O Senhor sustenta a minha vida. Versículo 5. Faze cair o mal sobre os meus inimigos. Na tua fidelidade, aniquila-os. Versículo 6. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque és bom. Versículo 7. Pois ele me livrou de toda a angústia, e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Provérbios 11, 5, 6. Versículo 5. A retidão dos íntegros lhes abre caminho, mas os ímpios são derrubados pela sua própria maldade. Versículo 6. A justiça dos honestos os livra, mas os infiéis são presos pelos seus desejos. Encerramento. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspirações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.